de amigos, já, portanto, são pequenas festas dentro da festa. Não chamaria bailes, obviamente, mas festas, pequenas festas dentro da festa, em que realmente se acaba enfim, com as grandes comezainas e também com as bebedeiras, não é? Com as valentes bebedeiras, que não fica mal, que até é giro, que a coisa correu bem e que a pessoa vai aos tropeções pela rua fora, até à sua casa, que é 30, 50 metros mais abaixo, normalmente na mesma rua, que é a ocasião de se ver a casa uns dos outros, para ver como é que a casa está, se eles têm mais do que eu, se enfim, mais posses, mais riqueza, mais ostentação. Obrigado. Obrigado. Eu perguntava se mais alguém queria fazer alguma observação, alguma pergunta. Bom, enquanto penso, eu passava aqui ao Dr. Aurélio para comentar. Eu peço desculpa que de facto ouve-se muito mal aqui, há alguma dificuldade em percebermos pelo som o que é que as pessoas dizem, portanto há que ter em conta esse aspecto. A minha preocupação é que se calhar soube mal aquilo que vocês dizem e provavelmente ouviram mal aquilo que foi dito aqui. Se não, melhor. Antes de comentar aquilo que disse o Jana, só 2 ou 3 aspectos que eu queria salientar e que tiveram a ver com o enquadramento que se pode fazer daquilo que eu disse e que a Rita falou. Primeiro, não sei se repararam na analogia entre o período da tropa e a morte. Suponho que foi mais ou menos evidente. O período da tropa funcionava como uma morte simbólica, em que os familiares se comportavam como se o indivíduo tivesse, como se dizer, um bocado na antecâmara da morte. O que, aliás, não era tão descabido como isso. Lá as pessoas deixavam de ver um familiar e passavam a vê-lo eventualmente aí a 2 ou 3 anos, ou 4 ou 5, em devidas circunstâncias. E nunca sabiam se voltariam a ver. E daí todo um conjunto de comportamentos que eram próprios acontecer quando alguém desaparecia, eram, digamos, preventivamente avançados. Era um período de tristeza, era um período de infelicidade, era um período potencial de morte. Depois queria salientar também, nas descrições que ela fez, das sortes, do casamento e das festas das colheitas, o fator excesso. A festa era sempre excesso. Senão, não era festa. Ainda hoje, se não for excesso, não é festa. Excesso de quê? Nomeadamente daquilo que era o contrário ao cotidiano. O cotidiano as pessoas tinham de trabalhar, as pessoas comiam pouco, bebiam pouco, tinham um comportamento disciplinado, regrado, na festa era tudo o contrário. Comia-se, bebia-se, divertia-se em profusão. Porque a festa é uma ruptura com o cotidiano. É de facto o contrário. É a mudança de um tempo para outro tempo. É um tempo de passagem. E as festas, por serem um tempo de passagem, acarretavam sempre a desordem, a subversão, a irreverência. Tanto na sorte como no casamento. Basta lembrarmos a história das camas à espanhola, por exemplo. A gente sabe, a Espanha e Portugal tem sempre nestas coisas como sinónimo de sítio não é nada bom, nem bom vento, nem bom casamento. Já se costumava dizer, não é? Queria salientar também no caso das sortes e do casamento, que são ritos de passagem do ciclo de vida, enquanto as festas são ritos de passagem do ciclo de existência do próprio tempo e do próprio ano. Os chamados símbolos do novo estatuto. Por exemplo, nas sortes, a Rita falou, passava-se a um jaca-jaca, que era próprio dos homens adultos. Em algumas zonas do país, passava-se a fumar em público, ou fumar perante o pai, que era um privilégio dos homens adultos. No casamento haviam e há um conjunto de mecanismos que refletem uma nova situação e que se espera propiciatória. Aquela história de levar a noiva ao colo, quando as noivas são delicadas, obviamente, quer dizer que se entra num período com uma atitude que se espera que seja exemplo do futuro que se inicia naquele momento. Agora, voltando, ou falando mais precisamente daquilo que o Ernesto já disse e aquilo que eu consegui perceber, do bairrismo e comunitarismo ligado eventualmente às festas dos tabuleiros. As competições entre bairros nas cidades correspondem à mesma natureza do comunitarismo e da rivalidade entre aldeias. Digamos que as cidades, em alguns casos, criam pequenas aldeias dentro delas. Pelo menos as cidades, enquanto tinham uma característica mais ou menos duradoura
e hoje, com as novas cidades e com o novo tipo de habitação, é mais difícil de acontecer. Mas muitos dos bairros das grandes cidades, basta ver Lisboa, em que sustenta a existência de um conjunto de atividades no São João pela rivalidade entre bairros, São António, no caso do Porto São João, pela rivalidade entre bairros, correspondem a expressões de comunitarismo assumidas em grupos que estão dentro, teoricamente, da mesma cidade, mas em que as pessoas têm uma noção de pertença àquele lugar ali, que é aquela rua ou aquele bairro, que é idêntico ou de uma aldeia em relação à aldeia vizinha. O problema é este: quando isto existe, mesmo que nós possamos olhar para isto como uma fonte, e muitas vezes é uma fonte de rivalidades, uma fonte de despeitos, uma fonte de conflitos, também é uma fonte de interesse. Digamos, se ninguém ligar nada à festa do Espírito Santo, ninguém se zanga por ela. Eles zangam-se de alguma forma, ou conflituam, ou rivalizam, porque ela tem hoje, uma expressão, com todos os problemas que tem, os problemas que ela tem, decorre de outra coisa, decorre dela se ter tornado uma festa devocional, tornou-se uma festa municipal e municipalizada, com dimensões que obviamente implicam organizações, se calhar profissionais, se calhar muito onerosas, mas, seja como for, o que é facto é que essa festividade tornou-se algo em que os tomarenses sentem que se exprime o seu orgulho de ser nabantinos, que é para não dizer tomarenses 2 vezes seguidas, parece bem, parece mal, parece uma recorrência. É isto que acontece, por exemplo, sei lá, em Rio Honor, eu estive aqui há uns tempos em Rio Honor, e apercebi-me que há uma série de comportamentos lá naquela gente que se mantêm, porque Rio Honor tem direito a um livro que é clássico da nossa etnografia, e aquela gente passou a olhar de fora para dentro aquilo que olhava de dentro para fora. O exemplo mais conhecido, se calhar vocês todos, é aquele que eu referi aqui, das mulheres da Nazaré. Porquê que a mulher anda vestida num tempo destes com uma catefa de saia, quando ela já não tem nada a ver, a maior parte delas com pescadores, nem com pesca, nem com nada? Mas é nazarena. Aquela maneira de vestir, por acaso até não é muito correta em termos da tradição nazarena, ou pelo menos aquilo que era a tradição anterior à promoção da Nazaré como estereótipo nacional dos pescadores, mas o que é fato é que para aquela gente, aquela é a sua maneira de viver. As 7 saias, que nunca foram 7, eram muitas saias, e quem tinha mais dinheiro é que tinha mais saias, e conseguinte é que ficava mais bem visto. Estereotiparam-se em 7 porque é um número simbólico. Tudo isto, de alguma forma, institucionalizou-se como um elemento simbólico que caracteriza a Nazaré. E, por conseguinte, as mulheres de lá sentem orgulho por usar aquele traje. E é a forma delas exprimirem esse orgulho. Sendo uma região turística como é, isso adquire as dimensões que tem adquirido até agora. E isto tem a ver com aquela questão que eu falei há bocado do património. Provavelmente vocês conhecem mais casos em que isso está a acontecer. Sei lá, falei há bocado nos caretos de Pudência, nos caretos muitas dessas práticas hoje mantêm-se, porque os rapazes que as fazem vêm de Lisboa e do Porto e da Aveiro onde estão a estudar, fazer para trás dos montes esse tipo de festividades naquela altura do ano. Porque aquilo deixou de ser uma vivência e passou a ser um paradigma um modelo daquelas aldeias, a forma de aquelas aldeias se afirmarem numa realidade que de outra maneira teriam muito poucas hipóteses, por exemplo, passarem na televisão, por exemplo, terem tempo de antena, por exemplo, serem atores de uma coisa dessa. Por isso, este tipo de fenómenos tem a ver com a noção patrimonial e de facto o que aconteceu, por exemplo, em Tomar. A festa dos Tabuleiros é uma antiga festa do Espírito Santo, como centenas de festas do Espírito Santo que existiam no país. Mas esta teve uma vantagem. Os tomarenses foram suficientemente espertos para chegar em 1950 e pegarem um conjunto de festas em desaparecimento e transformarem numa grande festa consciente. Tiveram a clarividência para isso. Olharam para aquilo como um património mais cedo que os outros. E por isso ela mantém hoje a dimensão que tem, com todos os problemas que o Herberto Ana fala, e os outros desapareceram, pura e simplesmente. Esta noção patrimonial é algo que hoje sustenta, digamos,
de uma forma